E aí, vamos aprender a jogar xadrez de um jeito fácil e divertido? Muita gente fala que jogar xadrez é muito difícil, mas isso não é verdade. Para você aprender a mover as peças e se divertir, é muito tranquilo. Então vamos lá. O jogo de xadrez é jogado em um tabuleiro assim, com 64 casas. As ruas em pé são as colunas na vertical, e elas são representadas pelas letras. Já as ruas deitadas na horizontal são as fileiras, e elas são representadas pelos números. Para eu saber o endereço de uma casa, é só eu procurar a letra, depois o número. Agora vamos começar a aprender os movimentos das peças, começando pelo rei. Eu brinco que o rei tem a perna curtinha, porque ele não consegue dar passo grande, ele só vai de uma em uma casinha, em todas as direções. Pode ser para frente, para trás, para os lados e para as diagonais. Mas tem uma coisa, o rei nunca pode pisar uma casa atacada, por isso um rei nunca encosta no outro. Agora a mais poderosa de todas, a dama. A dama anda em todas as direções, quantas casas quiser. Ela pode ir para frente, para trás, para os lados e para as diagonais. O que ela não pode fazer é passar por cima de outras peças. Se ela quiser capturar, ela retira a peça e fica no lugar dela, assim ó. O rei também pode capturar, se a peça estiver grudadinha nele, desprotegida. Você observou que eu falei se quiser capturar? Pois é, no xadrez eu não sou obrigado a capturar, eu só capturo se eu quiser. E também não posso sair fazendo várias capturas ao mesmo tempo. Ah, você também reparou que eu chamei dama e não rainha? Pois é, porque a gente anota as jogadas com a primeira letra da peça que jogou. Se eu tivesse rei e rainha, eu teria duas peças com a letra R. Então aqui no Brasil a gente fala rei e dama. Agora nós vamos aprender o movimento da torre. Ela anda em linha reta. Para frente, para trás e para os lados. Mas ela nunca anda na diagonal. Já o bispo anda apenas na diagonal. Um que vai andar só pelas casas claras e o outro que vai andar só pelas casas escuras. Aliás, você sabe o que é diagonal? Diagonal é assim, ó, inclinadinho, tipo a perninha do X. Agora o cavalo. O cavalo é o único que pode passar por cima de outras peças. Assim, ó, vamos mostrar. Se tiverem vários peões, por exemplo, na frente dele, não tem problema. Ele consegue passar por cima. É só a gente pensar num cavalo animal pulando por cima das coisas. Mas tem um jeitinho certo de ele pular. Ele sempre anda formando um L. 1, 2 e vira. Pode ser duas para frente e uma para o lado. Pode ser duas para o lado e uma para frente. Pode ser duas para trás e uma para o lado. Ou seja, nem sempre esse L vai ser certinho como a gente escreve. Às vezes a perninha vai ser para o outro lado, às vezes vai ser deitado e até mesmo de cabeça para baixo. Mas sempre assim, 1, 2 e vira. Ah, e sempre de uma casa clara para uma escura ou de uma escura para uma clara. Como eu aprendi com meu pai, do dia para a noite ou da noite para o dia. Finalmente o peão. O peão é a única peça do jogo de xadrez que não volta. Ele vai apenas para frente. Na primeira jogada de cada peão, a gente pode escolher se a gente anda uma casa ou duas. Depois ele vai só de uma em uma. Ah, e tem outra coisa. O peão anda para frente, mas não captura para frente. Ele só captura na diagonal. O peão também faz alguns movimentos especiais. Quando ele atravessa o tabuleiro, chega lá do outro lado, ele se transforma em uma peça de maior valor, que pode ser dama, torre, bispo ou cavalo. A gente é que escolhe. Geralmente a gente escolhe a dama, que é a mais poderosa de todas. O nome desse movimento é promoção. O peão também faz uma captura meio diferentona. En passant. En passant vem do francês, que significa na passagem. Então olha só, se esse peão preto andar aqui uma casinha e for para a casa H6, ele pode ser capturado na diagonal, certo? O que nem todo mundo sabe é que se ele andar duas casas, for para H5, ele também pode ser capturado na diagonal. Como assim, tio Nico? Então olha só, en passant, na passagem, é como se para chegar até H5, ele fizesse H6, depois H5, e no meio da passagem ele fosse ser capturado. Então a captura en passant ela só acontece entre dois peões. Quando um peão avança duas casas, ele anda pela primeira vez e anda duas casas, fica lado a lado com o peão do outro time. Se o peão do outro time quiser, pode capturar.
Ah, mas essa captura tem que ser na mesma jogada, senão deixou passar. E a gente tem também outro movimento especial no jogo de xadrez. São 3 movimentos especiais: promoção, en passant e o roque, que é o que eu vou te mostrar agora. Quando eu tiver com o caminho livre entre o rei e a torre, eu posso andar 2 vezes para o lado com o rei e passar com a torre por cima dele, assim ó. Daí muita gente fala, mas espera aí, tio Nico, você não me disse que o rei só anda de uma em uma e que a torre não passa por cima de outras peças? Pois é, por isso é que o roque é um movimento especial. Eu posso fazer o roque para os 2 lados, o roque pequeno e o roque grande. Mas é do mesmo jeito, 2 para o lado com o rei e a torre passa. Ah, mas tem algumas coisas. Eu não posso fazer o roque se eu já tiver movimentado o rei, se eu tiver movimentado a torre, se eu estiver com o rei atacado ou com uma casa atacada no meio do caminho do rei. Por falar em rei atacado, a gente diz que ele está em xeque. E tem 3 formas de eu escapar de um xeque. Vamos ver todas elas. Então aqui as brancas estão atacadas pelo bispo negro. E ele precisa tentar escapar do xeque. Pode ser fugindo com o rei para uma casa segura, pode ser capturando a peça que ataca o rei, ou pode ser colocando uma peça no meio do ataque. A gente fala cobrir o xeque. Agora, se o rei tiver atacado e eu não conseguir escapar, daí é o xeque-mate, e quem deu o xeque-mate venceu. Assim, por exemplo, esse é o mate do beijo fatal, dama encostada no rei, protegida por uma peça. E se o rei não tiver atacado e eu não tiver nenhum lance para fazer, isso é o xeque-mate? Não, isso é empate, empate por afogado. Não existe xeque-mate se não tiver xeque, certo? Aliás, no jogo de xadrez existem várias formas de se empatar. Pode ser até mesmo por comum acordo. Eu faço uma jogada e ofereço empate. Se meu adversário aceitar, a gente divide o ponto. Pode ser por afogado, pode ser por material insuficiente para dar mate. O que é isso, tio Nico? Algumas peças não conseguem dar checkmate sozinhas. Por exemplo, rei contra rei. Lembra que eles nem se encostam? Rei e cavalo contra rei. Rei e bispo contra rei. Nada disso é suficiente para dar checkmate. Tem também o seguinte: se 3 posições se repetirem ao longo da partida, a partida termina empatada. E outra forma é se houver 50 lances seguidos sem captura ou lance de peão. É a regra dos 50 lances. E para colocar na posição inicial, eu faço do jeito que eu quiser? Não, criança, tem um jeito certo. É assim, ó. Nos cantinhos as torres, depois os cavalos, depois os bispos, no meio rei e dama, dama branca na casa clara, dama negra na casa escura e na frente os peões. Ah, sempre do lado esquerdo tem que ter uma casa escura e as brancas começam do lado 1 e as pretas do lado 8. Você já está pronto para jogar a primeira partida. Se você gostou, deixa o like. E para continuar recebendo vídeos educativos de xadrez, do alfabeto, dos números, você se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau do tio Nicolau.